Um ministro do Supremo Tribunal Federal acaba de tirar Alexandre de Moraes de investigações que ele mesmo conduzia há anos, e o impacto dessa decisão pode mudar o rumo de tudo o que está acontecendo no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu que o ministro André Mendonça será o relator da investigação sobre os recursos destinados ao filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a redistribuição do caso, argumentando que os fatos já eram objeto de um procedimento sob a relatoria de Mendonça. Em outras palavras, Moraes ficou de fora. E esse movimento, feito dentro da própria corte, antes mesmo de qualquer resultado eleitoral, diz muito sobre o que está acontecendo nos bastidores do Supremo. Mas para entender o tamanho do que isso representa, é preciso voltar um pouco. Desde 2019, Alexandre de Moraes acumula a relatoria do inquérito das fake news. 6 anos. 6 anos conduzindo investigações que, segundo críticos, juristas e agora até colunistas de grandes veículos da imprensa tradicional, foram marcadas por irregularidades, ilegalidades e violações constitucionais. 6 anos em que um único ministro acumulou poderes que, na visão de muitos especialistas em direito, jamais deveriam estar concentrados nas mãos de uma só pessoa. E agora, dentro da própria corte, um colega decidiu que isso vai até aqui. O que torna essa história ainda mais reveladora é o contexto em que ela acontece. Enquanto Fachin redistribuía a relatoria do caso Dark Horse para Mendonça, os bastidores do Supremo já fervilhavam com outro tema: as eleições de 2026 e a possibilidade crescente de Flávio Bolsonaro vencer a disputa presidencial. Segundo reportagem publicada pela Folha de São Paulo, ministros do Supremo admitiram em conversas reservadas que uma vitória de Flávio representaria o retorno a uma agenda de conflitos diários entre o governo e o tribunal. E o que especificamente os apavora nesse cenário? A pauta de reforma do judiciário. Mandato fixo para ministros, acabando com o cargo vitalício. Fim das decisões monocráticas, em que um único ministro pode paralisar o país com uma caneta. A possibilidade de o Congresso derrubar decisões do Supremo. O impeachment de ministros facilitado. Em resumo, a ideia de que juízes que abusam do poder precisam responder por isso. A matéria revela ainda algo que vai além da política ordinária. Auxiliares e 3 ministros admitiram que um governo Lula seria melhor para eles porque Lula buscaria acomodação para proteger as autoridades brasileiras de sanções dos Estados Unidos. Leia essa frase de novo com calma. Ministros do Supremo Tribunal Federal preferem um determinado resultado eleitoral porque esse resultado os blindaria de sanções internacionais. O interesse declarado não é o Brasil, é a própria sobrevivência política e jurídica de quem está na corte. E mesmo com o Lula, os próprios ministros admitem que não dormiriam tranquilos, porque num novo governo Lula, o Supremo seria convocado constantemente para arbitrar a briga do governo com o Congresso, funcionando como braço ativista do Executivo toda vez que o governo perdesse no Legislativo. Com Flávio vem a conta, com Lula continua o serviço sujo. As duas perspectivas assustam, mas por razões diferentes, e essa confissão dupla diz tudo sobre onde o Supremo se colocou nos últimos anos. O ministro mais incomodado com tudo isso, segundo a própria reportagem da Folha de São Paulo, é Alexandre de Moraes, chamado pelo jornal com todas as letras de o principal algoz do bolsonarismo. Moraes assume a presidência do Supremo em setembro de 2027. Imagine o cenário: Flávio Bolsonaro na presidência da República e Alexandre de Moraes na presidência do Supremo ao mesmo tempo. Essa tensão não seria apenas política, seria institucional, diária e sem precedentes na história recente do país. Mas antes de chegar a 2027, há o presente. E o presente traz mais uma história que precisa ser contada. Durante o jogo entre Brasil e Japão, enquanto o país estava grudado nas telas acompanhando a seleção, Alexandre de Moraes determinou o arquivamento de 2 inquéritos abertos contra parlamentares de direita. 2 inquéritos que existiam há mais de 3 anos. Um deles foi aberto contra o deputado André Fernandes, do PL do Ceará. O outro, contra a ex-deputada Silvia Abap.
Os dois eram investigados por publicações feitas em redes sociais durante os atos do 8 de janeiro. O caso do André Fernandes é especialmente revelador. Ele foi investigado por ter compartilhado uma foto da porta do gabinete do ministro Moraes que havia sido arrancada durante os atos. Ao postar a imagem, escreveu: "Quem rir vai preso". Era uma piada de internet. Uma piada. Moraes abriu inquérito por incitação ao crime. A própria Procuradoria-Geral da República, em geral alinhada com o ministro, disse que não havia incitação ao crime. Era óbvio que não havia. E mesmo assim, o inquérito existiu por mais de 3 anos. Por que 3 anos? Por que agora o arquivamento? A resposta está no padrão que se repete. Todos esses inquéritos, essas acusações contra parlamentares, contra pessoas comuns que estavam nos atos do 8 de janeiro, foram levados ao Supremo porque eram necessários para sustentar as condenações maiores. Para condenar os peixes grandes, era preciso construir um universo de culpados ao redor. Agora que as condenações foram obtidas, os inquéritos menores podem ser silenciosamente arquivados, jogados no lixo como se nunca tivessem existido. Arquivados no meio de um jogo de futebol, quando a atenção nacional estava em outro lugar. Isso não é coincidência, é método. E por falar em método, há o caso de Gilmar Mendes. Em entrevista ao programa Roda Viva, Mendes criticou colegas, criticou André Mendonça, criticou o que chamou de abusos em investigações recentes. Mas o Estatuto da Magistratura é claro: ministro não pode dar entrevista sobre caso seu ou de outro juiz. Mendes ignorou isso completamente. Criticou a prisão de Daniel Vorcaro e de seu pai. Criticou a possibilidade de delação do banqueiro. Mas não disse uma palavra sobre a prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, que ficou 10 dias em solitária, preso com base em uma matéria que foi posteriormente refutada nos fatos, mantido sob pressão para que delatasse e que resistiu. Gilmar Mendes fingiu que Felipe Martins nunca existiu. Não disse uma palavra sobre Mauro Cid, cujo processo de delação foi conduzido pelo próprio juiz relator do caso, o mesmo juiz que tanto a Polícia Federal quanto a PGR apontam no relatório final e na denúncia como sendo a vítima do caso. O relator interrogando o réu em busca de delação, tudo gravado, tudo documentado. E sobre isso, silêncio total de Gilmar Mendes. Um colunista do Estadão resumiu assim: o pensamento gilmar-mendista, legitimador do direito xandôico, só prospera ignorando a existência da forma autoritária, como Alexandre de Moraes dita seus inquéritos onipresentes e infinitos. Não há como dizer de forma mais precisa. O tempo, como sempre, acaba sendo o árbitro da verdade. Enquanto isso, Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master, foi devolvido ao complexo da Papuda por ordem do ministro André Mendonça. Vorcaro havia sido mantido na Superintendência da Polícia Federal com uma série de regalias que não combinavam com a condição de preso. Segundo o relato que circula nos bastidores jurídicos, Vorcaro passou semanas negociando, trocando advogados, 2, 3, 5, 10, sem chegar a nenhum acordo concreto, aparentemente com o objetivo de ganhar tempo, esperando uma decisão favorável do Supremo ou alguma interferência política vinda de alguém em sua folha de pagamento. A Polícia Federal chegou ao ponto de considerar uma negociação com ele para tentar recuperar valores mantidos fora do país, que as autoridades não conseguiam alcançar. A lógica era: se ele devolver o dinheiro, talvez não precise delatar ninguém. Mendonça disse chega. Vorcaro voltou para a cadeia. E a justificativa é simples: de nada adianta recuperar dinheiro se as pessoas que levaram esse dinheiro para fora do país continuam livres. A impunidade estaria feita. Além disso, há o precedente da Lava Jato, em que dinheiro devolvido ao Estado foi posteriormente mandado de volta, por ordem do próprio Supremo, para quem havia roubado. Recuperar ativos sem punir pessoas não é justiça, é encenação. E há ainda uma dimensão dessa história que vai além dos nomes e das decisões judiciais. Há um padrão que se repete na América do Sul e que chegou ao Brasil por um caminho diferente do habitual. Em outros países, organizações criminosas e grupos terroristas criaram partidos políticos para colocar representantes dentro do Estado. Na Colômbia, as Farc percorreram esse caminho. No Brasil, segundo a análise que circula entre especialistas em segurança pública, esse caminho não foi necessário.
porque já existia uma estrutura partidária pronta. Nos últimos anos, uma série de candidatos e vereadores ligados ao PT foram presos em operações que investigam conexões com o PCC e o Comando Vermelho. Um vereador de São Paulo foi preso suspeito de lavar dinheiro do PCC e o PT ainda não o expulsou. Uma ex-candidata a vereadora pelo PT foi presa na Operação Salé Dignitas, acusada de ligação com o PCC e com uma milícia. No Ceará, a vereadora Lúcia Gleide Vânia Rebelo, conhecida como Gle Rebelo, do PT, foi uma das 5 parlamentares presas preventivamente na manhã de quinta-feira, 12 de março de 2026, durante a Operação Traditória, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará, reunindo a Polícia Federal e outras forças de segurança. Em Tocantins, João Gabriel de Melo Yamawaki, que disputou eleições pelo PT em 2004, está preso desde março deste ano, suspeito de ter criado e operado um banco digital sediado em Palmas, com filiais em outros 3 estados, que realizou movimentações ilegais para o PCC que podem chegar a 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais, movimentados por uma estrutura criada por alguém que disputou eleições pelo PT. 85% dos presos votam no PT. Quando Lula venceu as eleições, facções criminosas fizeram festa nos presídios e em áreas dominadas por organizações criminosas. No governo Lula, o PCC e o Comando Vermelho passaram a dominar regiões onde vive 25% da população brasileira. O contador de Lulinha é o mesmo que faz lavagem de dinheiro do PCC. O ministro Flávio Dino entrou em áreas dominadas pelo PCC sem segurança. Lula foi aos Estados Unidos defender publicamente integrantes do PCC e do Comando Vermelho. A rainha do tráfico foi recebida em Brasília. Cada um desses fatos, isolado, pode parecer uma denúncia política. Juntos, formam um quadro que vai além da disputa partidária. O Brasil está diante de uma encruzilhada que não é apenas eleitoral, é sobre o tipo de país que vai existir daqui a 10 anos, sobre se a justiça vai continuar sendo usada como instrumento de poder ou se vai voltar a ser o que deveria ser, um freio para o abuso, de qualquer lado que ele venha. Sobre se um ministro do Supremo pode passar 6 anos rasgando a Constituição sem que ninguém dentro da própria corte diga nada, e sobre o que significa o fato de que alguém finalmente disse. A decisão de Fachin de tirar Moraes da relatoria do caso Dark Horse não é apenas uma questão processual, é um sinal de que algo está mudando dentro da corte, antes mesmo que as urnas falem. E o desespero que essa mudança provoca em quem está acostumado a decidir sozinho, sem prestação de contas, sem controle, sem consequências, esse desespero talvez seja a confirmação mais clara de que o movimento era necessário. A pergunta que fica, e que cada brasileiro que acompanha tudo isso acaba se fazendo em algum momento, é a mesma de sempre. Até onde vai a paciência de um país que viu tudo isso acontecer, que assistiu ao arquivamento silencioso de inquéritos do meio de um jogo de futebol, que viu um parlamentar ser investigado por uma piada durante 3 anos, que acompanhou um banqueiro negociar regalias enquanto deveria estar respondendo por 8 bilhões de reais em lavagem de dinheiro, e que agora, finalmente, começa a ver os primeiros sinais de que o jogo pode estar mudando?